A manchete é: campanha de Ciro Gomes mira no bolsonarismo arrependido. É o PDT abrindo determinadas concessões retóricas e estéticas enquanto carrega embaixo do braço um plano econômico que pode ser tudo, menos aquilo que a direita brasileira gosta e faz. Nosso assunto aqui é a pré-candidatura do Ciro Gomes, mas para chegar nisso, talvez seja bom começar pelo PSB. Parece que não tem nada a ver, mas faz sentido muito em função desse momento aqui. Essa é a cerimônia em que o Partido Socialista Brasileiro recebeu a adesão de duas das maiores lideranças da esquerda nacional: Marcelo Freixo, que saiu do PSOL, e Flávio Dino, que deixou as fileiras do PCdoB. Essas filiações, elas não significam pouca coisa não. O apoio do PSB a uma candidatura presidencial importa e importa muito. Lula quer e o Ciro quer também. E quando a gente ouve o que esses novos filiados têm a dizer, os caminhos que o PSB podem tomar começam a ficar assim um pouquinho mais claros. Vamos começar pelo Marcelo Freixo. Antes mesmo de oficializar a filiação, ele estava lá falando com a Carta Capital. A manchete é essa aí, ó. Freixo anuncia que vai para o PSB e pede apoio de Ciro a Lula. Aí já vamos direto para o texto, vai. Ciro é uma pessoa muito bem preparada e com quem tenho boa relação, mas as pesquisas mostram que não há espaço neste momento para duas candidaturas do mesmo campo. Espero que até a véspera da eleição amadureça a necessidade de união e isso mude. A frase sobre não haver espaço é discutível. Uma prova disso é a última pesquisa do Datapoder, que mostra o Ciro Gomes crescendo 4 pontos num segundo turno projetado contra o Bolsonaro. Se não parecer muita coisa para você, lembra que em pesquisa eleitoral, tão importante quanto o número é a tendência, de alta ou de baixa. E o Ciro tem aí uma tendência de alta, né? Isso desde que a campanha dele começou a seguir determinadas diretrizes estratégicas. A gente pode falar disso logo mais, vai. Por enquanto, vamos ouvir o Flávio Dino, que é outra grande aquisição do PSB, o partido que o Ciro e que o Lula disputam antes de disputar 2022. Numa conversa com o Leonardo Sakamoto e com o Diego Sarza, o Dino não disse, como o Freixo, assim, que não há espaço para o Ciro. O Dino foi um pouquinho mais moderado. Ele disse que pode haver espaço, mas é difícil. Dois sóis, eu diria. Nós temos um sol mais no nosso campo, mais progressista, mais centro-esquerda e esquerda, que é o ex-presidente Lula. É uma figura solar, uma figura que organiza, que coordena, independentemente de ser candidato ou não, mas ele tem esse papel de modo indiscutível hoje. E de outro lado, aí já bem na extrema-direita, outro sol que polariza, que organiza um sistema próprio, que é o Bolsonaro. Debilitado é verdade, com um governo desastroso é verdade, com, a meu ver, a pior presidência da história do Brasil. Quer dizer, não há ninguém que se aproxime neste campeonato, mas mantém alguma força, alguma relevância e está no comando da máquina pública, tem usado a máquina pública, inclusive em atos de compras, de apoios, atos de corrupção, etc., como nós estamos vendo, e com isso ele pratica, portanto, essa força de atração em relação ao outro campo político. Caber alguém no meio é bem difícil. Não significa dizer que seja impossível. Importante lembrar que o Flávio Dino tem falado em frente ampla desde sempre, foi um dos primeiros caras a alertar para os riscos que a democracia brasileira corre. Nessas alturas das articulações para 2022, ele sustenta que permitir a organização da tal da terceira via é importante para qualquer um que se diga democrata, porque assim haveria o sonho, mesmo que distante, de tirar o Bolsonaro do segundo turno. Eu, particularmente, como democrata que sou, torço para que esta terceira via, centro, se organize. Eu acho que é bom para o Brasil. E pode, eventualmente, até tirar o Bolsonaro do segundo turno. E considero, portanto, que isto é uma necessidade objetiva. Quando o Diego Sarza pergunta diretamente sobre o Ciro Gomes, aí o Flávio Dino parece fazer um apelo em nome das alianças estaduais, o que faz sentido, já que nessas circunstâncias que a gente vive, a gente tende a pensar mais mesmo na presidência. Queria saber a avaliação do senhor em torno do nome de Ciro Gomes, né? E sobre a posição que ele vem adotando já há algum tempo, mesmo nesse contexto, né, de enfrentamento
a Jair Bolsonaro em 2022, governador? Eu tenho admiração e estima pelo ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes. Fui deputado federal com ele, atuamos juntos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Considero que o trabalhismo é uma vertente popular no Brasil, desde Getúlio Vargas, João Goulart, Leonel Brizola, e, portanto, considero que é errado excluir o Ciro. É preciso, contudo, que ele não se auto-exclua. Acho que este é o ponto principal. Ontem mesmo, hoje, em razão dessa novidade da filiação ao PSB, conversei com muita gente da política nacional e, inclusive, tive a oportunidade de marcar um encontro com o presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, que é meu amigo, e espero que, com isto, nós possamos ter um ambiente em que, mesmo que o Ciro seja candidato, que é um direito dele, não haja beligerância, belicosidade que dificulte, inclusive, a formação de palanques estaduais. Lembremos que a eleição não é só nacional. O destino do PSB não está selado, não por enquanto, porque, como você ouviu o Dino dizer aí, existe o detalhe das alianças nos estados. Seja como for, Lula viaja o Brasil costurando apoios e a grande investida para cima do PSB já está chegando, no mês de julho. Ele vai dar uma passada pelo Nordeste, vai ter umas reuniões importantes por lá. Então, assim, já deve ter ficado claro, o PSB, turbinado pela presença do Flávio Dino e do Marcelo Freixo, está pendendo muito mais para o Lula do que para o Ciro Gomes. É só mais um indício assim do cenário que se desenha. Na oposição, o Lula tem um espaço garantido. O Ciro Gomes, ao contrário, se vê desafiado a criar um espaço para si. Esse espaço que o Freixo diz que não existe e que o Dino diz que é difícil de conquistar. Olha, para criar esse espaço, o Ciro Gomes conta com João Santana. Seria irônico se não fosse tão estratégico ter com ele o marqueteiro que trabalhou durante tanto tempo para o PT. A presença do João Santana na campanha pedetista faz sentido, como também faz sentido o que essa campanha, ou pré-campanha, vem fazendo nos últimos tempos. O Ciro Gomes anda apelando para o bolsonarista arrependido com uma cuidadosa escolha de palavras. Na pré-campanha dele, o bolsonarista arrependido não aparece como gado, não aparece como otário, aparece como alguém traído. Outros termos-chave no vocabulário do conservador vão aparecer nessa peça aí que você vai ver, tipo Forças Armadas e família. Não busque outras palavras, basta chamá-lo apenas de traidor. Ele traiu você que acreditou no que ele prometeu. Traiu a religião, porque defende a morte em lugar da vida e prega o ódio em lugar do amor e da superação. Traiu as Forças Armadas, traiu a democracia, traiu o nosso país. Só não traiu a família dele e a si próprio, porque ele é a própria traição encarnada, a traição em pessoa. Depois dessa peça veio uma outra, claramente destinada ao público evangélico. Aqui, o texto tenta se equilibrar em duas funções. A primeira é uma exposição didática do conceito de laicidade. A segunda função do texto é demonstrar que o candidato ou pré-candidato em questão tem afinidade com os dois livros que ele vai mostrar ali. Os livros não são conflitantes. Ao contrário, nossas leis não permitem favorecer uma religião sobre as outras, nem os brasileiros que têm fé sobre os que não têm. Esse princípio republicano, porém, não nos deve levar à negação de uma realidade histórica, com consequências sempre atuais. O Brasil se formou no berço do cristianismo. E são dois os aspectos da mensagem cristã que devem falar fundo no coração de qualquer brasileiro. O primeiro é a ideia da superação. Cada um de nós, criado à imagem e semelhança de Deus, carrega dentro de si a centelha de uma vida maior. Conquistar o bolsonarista arrependido não deve ser uma tarefa fácil, porque esse é um sujeito, eu imagino, que às vezes precisa assim ser educado politicamente. E aí a estratégia se completa com Ciro Gomes buscando espaços normalmente frequentados por bolsonaristas, tipo uma entrevista para Leda Nagli. Talvez você considere esse tipo de discurso e esse tipo de estética incompatível com um candidato que tem um plano econômico que está à esquerda de qualquer coisa que o PT já tenha executado no Brasil, por exemplo. E se for esse o caso, saiba que não é só isso. Nas redes, as peças apócrifas chegam muito perto de emular uma certa estética bolsonarista.
Uma ressalva, essa arte que eu mostrei, ela pode ter sido feita na eleição passada, eu realmente não sei quem fez, nem quando fez. O que eu sei é que você pode não gostar desse tipo de visual, mas política é, entre outras coisas, a arte de abrir concessões. E olha, abrir concessões no campo da estética pode ser interessante quando tem um país inteiro em jogo. Além disso, o PDT precisa conquistar o bolsonarismo arrependido se quiser ter alguma chance em 2022. Olha, quanto mais longe o bolsonarista arrependido for arrastado do Bolsonaro, mais seguro fica ele, o bolsonarista arrependido, e mais seguro fica o Brasil. E numa boa, até esse cara aqui precisaria ter o bom senso de reconhecer que o trabalhismo fica bem longe do Bolsonaro. Olha, se o Bolsonaro ficasse de fora do segundo turno de 2022, eu torço para que isso aconteça, se o Bolsonaro ficasse de fora do segundo turno de 2022, eu ficaria tão tranquilo, mas tão tranquilo, que eu esqueceria a política nacional e iria passear em Paris. É mentira que eu iria para Paris porque eu não sei se você já viu como tá o euro e você que torce pro Ciro Gomes, essa é a sua chance de mostrar bom humor. Pega leve comigo, por favor. Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.